Olá! Nesse vídeo eu vou falar dos aspectos gerais sobre arquitetura e paisagem. Vamos lá? Então, vamos diferenciar primeiro a arquitetura de paisagem? Você sabe qual é a diferença? É basicamente em relação aos sentidos humanos. A paisagem, ela envolve os 5 sentidos humanos. Tanto tato, olfato, a visão, né? Todos os sentidos são envolvidos dentro de uma paisagem. Ela tem essa característica de produzir uma emoção no ser humano, né? Ela envolve o ser humano de uma maneira mais ampla, né? Todos os sentidos. Já a arquitetura não. A arquitetura ela está muito baseada na visão. É apenas um sentido, né? Como a pessoa vê a organização desse ambiente, né? Tá relacionado com essa questão de ordenar, de organizar o ambiente, tanto o interno quanto o externo. A paisagem, né, você vê que ela é mais ampla, ela envolve mais características e isso deve ser estudado para a gente elaborar um bom projeto paisagístico, né? E existem 2 tipos de paisagem, que é a paisagem natural e a paisagem cultural. A paisagem natural, como o próprio nome diz, né? Ela tem base nos elementos naturais, né? Da própria natureza, não criado pelo homem, né? Ele tem, na paisagem natural, tem pouca ou até mesmo nenhuma intervenção humana. Por exemplo, imagina uma trilha, né? Uma trilha dessas que a gente faz para contemplar a natureza, fazer uma atividade física, né? Ali existe a trilha em si, né? Que é criada pelo homem, mas não de forma muito artificial, é uma trilha só o caminho, né? Algumas informações de placas, alguma coisa assim, ó, não jogue lixo, algo assim, né? E só isso, é uma intervenção humana mínima, né? Diferente da paisagem cultural, que é justamente, se você pensar, né, no próprio nome cultural, ele reflete a característica daquele povo, né? Daquela cultura, das pessoas que vivem ali. Então, você vê que tem intensas transformações humanas nessa paisagem. A gente imagina logo o ambiente urbano, construído, né? Mas até mesmo um campo agrícola, o cultivo de alguma espécie agrícola é considerado uma paisagem cultural. E a gente vê isso, né? Se a gente for pensar na cultura dos países, isso se manifesta, a gente imagina muito, né? Se for, por exemplo, fazer o exercício de imaginar a cultura francesa. A gente imagina, você fechar os olhos e pensar neles, você pensa na arquitetura, pensa nos campos de lavanda, né, nessa decoração provençal e tal. Você pensa muito na característica daquele povo, né? E pensa muito em campos agrícolas também. E a paisagem, né? E reconhecer esses aspectos, esses elementos da paisagem é essencial no paisagismo. Porque é por meio dele que você vai identificar o caráter da paisagem, né? Qual o tipo de paisagem que você está inserido e para elaborar o projeto paisagístico, onde você quer chegar, quais elementos você vai usar para chegar no seu objetivo, né? A arquitetura, né, ela em si, né, que está ligada à visão, como eu disse, ela tem diversas origens, né? Ela pode ser de origem grega, gótica, barroca, até mesmo, né, tipo, por exemplo, como eu já disse em outros vídeos, né, aquela característica da Idade Média, da simplicidade, do cultivo de hortaliças, de frutas, né, de espécies comestíveis nesse jardim, ou até mesmo uma característica mais romântica, né, com linhas mais curvas, algo mais com os arabescos, né, ou até mesmo como nós vemos muito hoje em dia, a característica contemporânea, com linhas mais retas, mais funcional, né. A relação entre a arquitetura e o paisagismo é algo muito próximo, né? O paisagismo também é chamado de arquitetura paisagística, né? Então, é muito próximo isso, né? É difícil dissociar. A gente fala que a arquitetura tem base na visão, por uma definição, né? Mas a visão, ela envolve, né, os outros sentidos também, de alguma forma. É difícil você ver, por exemplo, imagine você vê o tronco de uma árvore, né?
aquele tronco lenhoso, assim, áspero, né? Quando você vê, você já imagina a textura, você já pensa nessa textura, né? Já tem algo, algo ligado, assim, né? Você já consegue imaginar algo, já vem, é um conjunto, né? Os sentidos, eles não trabalham dissociados, né? Eles trabalham em conjunto. E a paisagem, né, como eu disse agora há pouco, ela tem elementos tanto tangíveis, né, que você pode tocar, assim, dimensionar, quanto elementos intangíveis, que está muito ligado ao emocional. A calmaria, aquela qualidade de vida, o bem-estar, são elementos intangíveis, né? Já a geografia, a topografia, o solo, a planta em si, são elementos tangíveis. E esses dois elementos, eles trabalham juntos. Você consegue dimensionar o elemento tangível, né? Você consegue tocar. E o intangível, ele não tem como não produzir algo, né? Como eu acabei de explicar do tronco de árvore lenhoso e tal. Não tem como um elemento não produzir uma sensação em você. E isso, dependendo da sua história de vida, dependendo da sua cultura, vai ter uma emoção. Uma emoção que pode ser diferente, né, de um amigo seu, mas muitos elementos têm a característica de produzir a mesma emoção, de um conforto, por exemplo, um conforto proporcionado por água, né, por cursos d'água. Isso é algo, né, geralmente isso produz um conforto a todos, né? Salvo se você tiver algum trauma com algum lago, alguma coisa assim, em regra, isso vai produzir algum conforto no nosso emocional, né? E é isso. E o que eu tinha para dizer sobre paisagismo hoje era isso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.